Fala galerinha, beleza? Vamos para mais uma aula de ciências naturais. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso aprendizado com o assunto de corrente elétrica. Bom, como eu sempre falo, é importante estarmos cientes que as aulas na nossa disciplina acontecem de maneira progressiva, ou seja, uma semana após a outra, os conteúdos se conectam e se complementam, de maneira que é muito importante o acompanhamento de todas as aulas. Lembrem-se, não é sobre a nota de vocês ou sobre os pontos que vocês vão receber no final. Lembre-se sempre que vocês estão aqui na escola, estão aqui tendo aula, não é para tirar uma nota ou porque é uma obrigação. É sobre aprender como o seu mundo funciona. É sobre aprender a viver bem, galera. É sobre aprender como que as coisas que estão ao seu redor funcionam, como que as pessoas que estão ao seu redor se comportam, como você pode viver bem nesse mundo onde nós estamos. É sobre isso a educação. A educação é para que você possa manifestar a melhor forma de viver que você puder. Sem a educação, você acaba ficando à mercê daquelas pessoas que têm uma educação. Ou seja, você sempre vai trabalhar para alguém que é mais educado que você. Você sempre vai depender de outra pessoa e não vai conseguir alcançar a sua própria liberdade de escolha, a sua própria liberdade de estilo de vida, entre outros aspectos, né? É o que eu sempre falo. A escola, aqui, a nossa disciplina principalmente, não é sobre a nota, pessoal. Não é para vocês conseguirem uma nota, para vocês passarem de ano. É para vocês aprenderem a viver, aprenderem a como é ser um ser humano. E vamos lá, na nossa última aula, a gente aprendeu sobre as cargas elétricas, os condutores e os isolantes de eletricidade. A gente aprendeu ali como que é essa tal de eletricidade, começamos a ver como que é esse tal de eletricidade, para a gente entender hoje como é que de fato funcionam os nossos dispositivos eletrônicos, as coisas eletrônicas que cercam o nosso dia a dia, beleza? E para entender como funcionam esses eletrônicos, essas coisas que nos cercam, a gente precisa entender como funciona a corrente elétrica. Bom, você sabe como um equipamento eletrônico funciona quando ele está ligado na tomada? Você pega um aparelho eletrônico ali, vamos supor um liquidificador, liga ele na tomada e de repente ele funciona. Ele faz o movimento das hélices. Como que ele faz esse movimento das hélices só porque está ligado na tomada? Você tem alguma ideia disso? Ou, por exemplo, você sabe dizer como uma lâmpada acende quando acionamos o interruptor? Quando você vai lá no interruptor e aperta, uma lâmpada acende. Quando você aperta de novo, ela apaga. Então, existe uma lógica por trás disso. E essa lógica é justamente relacionada à corrente elétrica. A lâmpada acende, galera. Quando você aperta o interruptor, a lâmpada da sua casa acende porque uma corrente elétrica está passando pelos fios, pelo interruptor e chega até a lâmpada. Uma corrente elétrica que no caso das casas vem de grandes usinas hidroelétricas ou outras formas de geração de energia, né? As usinas geram energia para as cidades e as cidades abastecem cada casa em seus métodos particulares. Mas para a gente entender esse lance de corrente elétrica, vamos pegar uma situação mais simples do que uma casa. Vamos pegar ali uma lanterna. Imagine uma lanterna. Quando a gente coloca a pilha ali na lanterna, não é a tomada que vai gerar energia, né, para aquela lâmpada acender. É uma pilha ou uma bateria que a gente coloca ali. Quando colocamos uma pilha, essa pilha fornece uma corrente elétrica que é transportada através dos fios até a lâmpada. Essa corrente aquece o filamento da lâmpada que passa a emitir luz. Então a pilha é responsável por gerar uma corrente elétrica e essa corrente elétrica vai ser conduzida por meio de fios, né? Como a gente viu nas aulas passadas, na aula passada, os fios, principalmente os fios de cobre, os metais em geral são ótimos condutores de energia. Então eles conduzem a corrente elétrica de forma eficaz. Então esses fios vão conduzir essa corrente elétrica até chegar na lâmpada. Quando chegar na lâmpada, essa corrente elétrica vai passar pelo filamento que existe dentro da lâmpada. Esse filamento vai aquecer, essa energia elétrica vai ser convertida em calor, né, em energia térmica. E esse
filamento aquecido vai gerar luz, vai emitir luz. Então a lâmpada passa a emitir luz a partir da corrente elétrica fornecida pela pilha, pessoal. O conjunto inteiro, formado pela pilha, lâmpada, interruptor, fios, é chamado de circuito elétrico. Toda casa tem o seu circuito elétrico e todo mecanismo eletrônico também tem o seu circuito elétrico. Tanto é que quando se queima um circuito, né, quando se dá um curto-circuito ou algo parecido, a gente estraga esse circuito elétrico, que geralmente é formado por diversos componentes. Vamos lá. Entendendo mais um pouco sobre a corrente elétrica, como que ela é formada? Vamos utilizar novamente o pensamento da pilha. Vamos entender como uma pilha, porque a pilha é mais fácil da gente pensar e entender o funcionamento. As pilhas, elas possuem dois polos. Se você pegar uma pilha aí na sua casa, você vai ver que ela possui dois polos, o ponto positivo e o polo negativo. Ela tem um lado que está positivo e um lado que é negativo. Inclusive, vem escrito na pilha o lado que é positivo e o lado que é negativo. Numa bateria de carro, por exemplo, também vem escrito o lado que é positivo e o lado que é negativo. Quando a gente encosta materiais condutores, como fios, por exemplo, se a gente pegar um fio de cobre, ou um fio de metal, ou qualquer pedaço de metal, e conectar entre uma ponta e outra, o que vai acontecer? As cargas elétricas que esse material condutor possui vão se movimentar de um polo para o outro, galera, de maneira ordenada. Imagine que as cargas elétricas funcionam como a água no interior de uma mangueira. Na hora que você liga a torneira e tem uma mangueira conectada, a água passa de um lado para o outro da mangueira. A água vai da torneira onde ela está conectada até a outra ponta. Essa direção que a água atua ali dentro daquela mangueira é como uma corrente elétrica. Dá uma olhadinha aqui nesse desenho. Aqui a gente tem um fio, imagina um fio, né, um fio de cobre, onde as cargas elétricas estão completamente desorganizadas em seu interior. Na hora que esse fio é conectado do lado positivo e do lado negativo de uma bateria, né, de uma pilha, eles começam a gerar uma corrente elétrica e terminam se organizando, né? Se no meio do caminho ali, se no meio do caminho daquele fio, eu colocar uma lâmpada, essas cargas elétricas vão passar pela lâmpada, aquecendo o pequeno filamento e fazendo com que a lâmpada emita luz. Então, toda vez que a gente ligar um condutor entre o polo positivo e o polo negativo de uma pilha ou de uma bateria, esse condutor, esse fio no caso, vai passar uma corrente elétrica. E qualquer coisa que estiver ligada nesse fio, qualquer equipamento eletrônico, qualquer coisa que estiver ligada nesse fio, vai receber essa corrente elétrica. É muito interessante que se não tiver nada, se não tiver absolutamente nada, se o fio for ligado de um lado para o outro da bateria, a gente tem o que a gente chama de curto-circuito. As cargas elétricas vão se estabilizar de forma muito rápida, gerando faíscas, gerando estouros, derretimentos e complicações em geral no circuito elétrico, né? Então é muito importante que tenha sempre uma resistência ali. A gente vai ver mais pra frente o que é essa tal de resistência. As pilhas e baterias, só pra gente entender como a gente tá falando delas, a gente precisa entender como que elas funcionam, né? Da onde que vem essa carga elétrica? Dentro daquela pilhazinha, dentro daquela bateria, tá escondida uma carga elétrica? Não. As pilhas, também chamadas de geradores, né? Os geradores de energia elétrica, eles são dispositivos que transformam uma forma de energia em energia elétrica. A gente tem diversas formas de energia no nosso mundo. Uma dessas formas é a energia térmica. Essa energia térmica, ela pode ser transformada em energia elétrica. Por exemplo, as termoelétricas, que são as usinas termoelétricas, elas queimam material, carvão mineral, ou petróleo, ou combustível fóssil. Elas queimam coisas e a temperatura gerada fornece energia elétrica. Muitos motores no começo do desenvolvimento industrial eram alimentados a partir de energia térmica, né? Uma outra forma também de a gente entender esse processo é os geradores das usinas hidroelétricas. Elas transformam energia motora, ou seja, movimento, em energia elétrica. São grandes moinhos que são colocados nos rios, né? Quando o rio passa, ele vai empurrando aquele moinho e o movimento que aquele moinho faz vai gerando a energia elétrica a partir do dínamo
ou de outros equipamentos elétricos, que são assuntos mais peculiares, né, mais profundos, que a gente pode estar estudando futuramente, ou vocês podem estar pesquisando aí. No caso das pilhas, é a energia química que vai ser transformada em energia elétrica. As reações químicas que acontecem ali dentro do interior da pilha fornecem a energia que mantém essa corrente elétrica. Vocês se lembram lá no primeiro bimestre, quando a gente estudou sobre as transformações químicas da matéria? A gente viu, por exemplo, que a matéria ela pode se transformar de maneira física ou de maneira química. No caso das transformações químicas, essas transformações elas podem ser endotérmicas ou exotérmicas. Esse nome é esquisito, mas vocês não precisam gravar ele nem lembrar dele. Vocês só precisam saber que as reações químicas, às vezes elas podem liberar calor e às vezes elas podem consumir calor de fora. Vamos supor, para poder congelar a água. Isso é uma transformação da matéria, né? A água virando gelo. A gente viu que é uma transformação da matéria. Para fazer essa transformação, essa reação ela precisa consumir calor para poder juntar as moléculas de água em um formato sólido. Agora, por exemplo, a queima do combustível, a queima da madeira, por exemplo, a carbonização da madeira. Quando você acende uma fogueira, você nota claramente que aquela fogueira está jogando calor para fora. Quando você chega perto do fogo, quando você chega perto da fogueira, você vê que aquilo ali está quente, que aquilo ali está liberando calor. Inclusive as pessoas fazem fogueira para se aquecer nos dias frios, né? Então, essa liberação de calor é o que a gente chama de exotérmico. Ela está liberando calor. E lá dentro da pilha, pessoal, de uma pilhazinha, existe diversos componentes químicos. A maioria das pilhas são feitas de NaCl, né? Que é o ácido clorídrico, é o sódio e o cloro. Esse NaCl, que também muitas vezes é encontrado na forma de sal de cozinha, né? O NaCl também é o composto do sal de cozinha, por exemplo, que é a halita, né? A composição do sal de cozinha. A maioria das pilhas tem essa composição. E lá dentro da pilha existe uma reação química. O cloro, no caso o Cl, e o Na, no caso o sódio, juntos eles formam o cloreto de sódio. Separados, eles ficam instáveis. É por isso que o cloreto de sódio ele sempre é encontrado na natureza. A gente encontra o cloreto de sódio em diversas maneiras, seja em minerais como a halita, seja na água do mar como o sal. Enfim, o Na e o Cl, o sódio e o cloro, eles tendem a se juntar. Só que lá dentro da pilha, de propósito, eles estão separados, para eles justamente querer ficar junto e mesmo assim ficar separados. Vocês podem olhar isso nessa primeira imagem aqui, ó. A gente tem o anodo e o catodo dentro das pilhas, que são geralmente as partes negativas e as partes positivas. A parte negativa é onde vai estar o cloro e a parte positiva é onde vai estar o sódio. Esses dois vão querer se encontrar e a força química que eles vão fazer para se encontrarem vai gerar a energia da pilha. Então a pilha transforma essa energia química em uma energia elétrica. A gente vai ver mais sobre as pilhas futuramente, né? Vamos ver de maneira melhor e mais detalhada. Mas agora você só precisa saber que a pilha transforma energia química em energia elétrica para alimentar circuitos elétricos e sustentar correntes elétricas. De maneira geral, pessoal, a gente tem dois tipos de correntes elétricas sendo utilizadas na nossa modernidade. Inclusive, quem conhece aí Nikola Tesla, que foi um grande cientista do século passado, há 2 séculos atrás, né, do século XVIII, Nikola Tesla, ele construiu um entendimento onde existia uma guerra entre as correntes, vamos dizer assim. Alguns cientistas acham que a corrente alternada é a melhor escolha para a transferência de energia entre cidades, casas e mundo em geral. Já outros cientistas, como Nikola Tesla, defendem que a corrente contínua é mais eficiente. Para a gente ter uma corrente contínua, aí o que acontece? Vou explicar o que é corrente alternada e corrente contínua de maneira geral. A corrente contínua é quando a corrente elétrica vai correr sempre de um lado para o outro, sempre no mesmo sentido. Por exemplo, do positivo para o negativo de uma pilha,
Se eu ligar um fio ali, eu tenho uma corrente contínua, porque as cargas elétricas vão do negativo para o positivo até que acabe a energia daquela pilha, até que acabe a capacidade de gerar a energia daquela pilha. Mas elas sempre vão ir em um sentido único, né? O fluxo de cargas elétricas vai de um lado para o outro em um único sentido na corrente contínua. Já as usinas, por exemplo, as usinas hidrelétricas, as usinas termoelétricas, as usinas nucleares, as usinas que fornecem energia para as cidades, elas fornecem corrente alternada, ou seja, o fluxo de cargas alterna entre os dois sentidos rapidamente e constantemente. Então, ali dentro do fio, ali dentro daquela corrente elétrica, ela vai alternando entre um lado e o outro, um sentido e o outro. A cada 120 volts ou a cada 220 volts, essa corrente se alterna. Então, a corrente alternada é isso. Você pode ver aqui nessa imagem que a corrente alternada, ora ela está indo para o positivo, ora ela está indo para o negativo. Ora para o positivo, ora para o negativo. Já a corrente contínua, que são das baterias, né? Elas são contínuas, elas vão sempre na mesma direção. A corrente contínua tem capacidade de percorrer distâncias pequenas, galera. Uma bateria, por exemplo, ela consegue alimentar um carro, mas ela não consegue alimentar uma casa. Uma pilha, por exemplo, ela consegue acender a luz de uma lanterna, mas é difícil ela acender a luz de um poste, porque a distância percorrida pela corrente, quando ela é muito grande, a corrente contínua se perde, se dissipa e a energia não consegue percorrer longos caminhos. Já a corrente alternada consegue percorrer longos caminhos e no decorrer desse percurso, a corrente alternada permite com que a voltagem seja transformada e aumentada a cada vez. Então, com altas voltagens, a gente consegue transformar e levar essa energia de um lugar para o outro mais fácil. Por exemplo, de uma usina até uma cidade. Bom, é interessante também o conceito de diferença de potencial elétrico. Galera, por que a pilha tem a capacidade de gerar, então, a energia, né? Bom, vocês sabem se as tomadas aí da casa de vocês é de 120 volts ou de 220 volts? Vocês já ouviram falar isso, né? Ah, minha casa é 110, minha casa é 220. Aqui em Brasília, nós somos todos 220. Mas existem lugares, como São Paulo, Rio de Janeiro, alguns lugares aí, no Brasil e no mundo, onde as casas possuem tomadas de tensão de 120 volts. O que faz as cargas se movimentarem de um lado para o outro, galera, de um polo positivo do polo negativo, o que faz as cargas caminharem pelo fio da forma de uma corrente elétrica, é justamente a diferença de potencial elétrico entre os dois pontos. O potencial elétrico do ponto negativo sempre vai ser diferente do potencial elétrico do ponto positivo. Esse potencial elétrico está referido à capacidade de atrair cargas elétricas. Por exemplo, lembra lá na aula passada quando a gente fez o experimento do balão, que a gente falou sobre o balão, quando a gente atrita o balão no cabelo, ele atrai pequenos pedaços de papel, né, e tal. Então, essa capacidade de atrair o papel está relacionada à capacidade do balão de atrair cargas elétricas. Então, cada ponto da pilha ali da bateria tem uma capacidade diferente de atrair cargas elétricas. Então, isso gera uma diferença de potencial elétrico. Um ponto tem um potencial X e outro ponto tem um potencial Y. Essa diferença é que vai gerar a corrente elétrica entre um lado e outro. Um lado vai estar querendo doar cargas elétricas e outro lado vai estar querendo receber cargas elétricas. Quando a gente conectar os dois com um fio, essas cargas vão começar a passar de um lado para o outro. Bom, a gente tinha falado lá no começo sobre a resistência, né? Qualquer coisa que eu ligar no meio desse fio que está... Ó, eu ligo um fio de um ponto a outro, do ponto positivo ao ponto negativo de uma bateria. Qualquer coisa que tiver ali no meio, seja uma lâmpada, seja uma resistência de chuveiro, qualquer coisa que tiver ali no meio, essa corrente elétrica vai passar por ela. Então, quando essa corrente elétrica passar por essas coisas vão absorver essa corrente elétrica e utilizar ela, né? Por exemplo, no caso da resistência de chuveiro. O chuveiro,
A corrente elétrica passa pela resistência do chuveiro. Quando passa pela resistência do chuveiro, essa resistência começa a aquecer demais, começa a aquecer, 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 aquecer. Então ela aquece a água para o nosso banho sair quente. Então é dessa forma que funciona o chuveiro. Por exemplo, um ferro elétrico, ferro de passar roupa. Quem passa roupa aí, ou quem vê os pais passando roupa, sabe como que funciona isso. Você liga o ferro na tomada, a tomada vai gerar uma corrente elétrica ali naquele ferro e ali dentro vai ter uma resistência que vai esquentar a partir dessa corrente elétrica, vai transformar essa energia elétrica em energia térmica novamente e aí o ferro fica quente, aí você pode passar a roupa e tal. Existe uma fórmula matemática, galera, para a gente calcular exatamente como são essas resistências, como são essas voltagens e essas amperagens, né? A amperagem é a capacidade, é a qualidade da corrente elétrica, a intensidade dessa corrente elétrica. Já a voltagem é a força dessa corrente elétrica, quanta energia tem essa corrente elétrica. E a resistência são justamente essas coisas que são colocadas no meio para serem alimentadas pela corrente elétrica. Por exemplo, se eu tenho uma corrente elétrica de 2 watts e eu quero acender uma lâmpada de 40 watts. A minha corrente elétrica não vai ser o suficiente para acender a lâmpada, porque a lâmpada precisa de muito mais corrente elétrica do que eu estou fornecendo. Então a lâmpada não vai acender. Apesar de haver corrente elétrica, a lâmpada não vai acender. Então esses cálculos são feitos para construir os aparelhos eletrônicos. Na hora que eu vou construir, por exemplo, um celular, eu preciso calcular diversas vezes sobre as resistências. Por exemplo, na hora que eu conecto a bateria de um celular, todo celular tem uma bateria. Eu conecto a bateria de um celular à câmera do celular. Essa bateria tem que fornecer exatamente a quantidade de energia que a câmera precisa utilizar. E ela não pode fornecer a mais, porque senão queima o celular. Tem muitas situações onde o celular fica muito quente, né? Uns celulares de qualidade inferior ou até problemas técnicos dentro do celular ocasionam que o celular superaqueça, ele fique muito quente. Ele fica muito quente porque a corrente elétrica que está passando ali dentro acaba superaquecendo, acaba não tendo resistências e resistores o suficiente para dissipar o calor, né, a energia térmica gerada por essa bateria do celular. Bom, para a gente finalizar o nosso entendimento, existe uma associação. Normalmente, mais de um aparelho é conectado a determinadas correntes elétricas. Por exemplo, na nossa casa mesmo, incontáveis coisas que estão conectadas à corrente elétrica. Tem todas as lâmpadas, sei lá, 7 lâmpadas em casa. Aí tem televisão, tem os carregadores de celular, aí tem o ferro de passar roupa, a máquina de lavar roupa, aí tem geladeira, aí tem forno, micro-ondas, enfim, diversos equipamentos estão ligados na corrente no circuito elétrico da casa. E acontece que esses equipamentos eles podem ser ligados a uma corrente elétrica de duas maneiras diferentes. Ou eles podem ser feitos em uma associação em série, um depois do outro, ou em paralelo. Vamos entender de maneira básica e rapidinho aqui para a gente fechar essa aula como que funciona esse negócio. A associação em série é o seguinte, dá uma olhada nessa imagem aqui. Aqui a gente tem uma bateria, né? A pilha. Aí tem um lado positivo e o lado negativo dessa pilha. Vem saindo um fio do lado positivo e um fio do lado negativo. Aqui tem um interruptor, né? Onde a gente pode conectar e desconectar essas lâmpadas aqui que estão ligadas e a corrente elétrica em si. Quando esse interruptor está abaixado, a corrente elétrica passa por ele aqui, ó. Quando você levanta esse pino, o interruptor, você desliga o interruptor, né? Como o interruptor da sua casa aí de acender a luz, a corrente elétrica não passa. Então, beleza, aqui tá com o interruptor fechado, a corrente elétrica tá passando. Só que tá vendo que aqui no meio desse fio, no meio dessa corrente elétrica, tem duas lâmpadas? Então, a corrente elétrica vai sair aqui do lado positivo, vai percorrer todo esse caminho e vai encontrar a lâmpada. Vai percorrer pela lâmpada, ou seja, vai acender a lâmpada e vai continuar percorrendo e vai encontrar outra lâmpada. Tem outra lâmpada aqui. Então vai acender a outra lâmpada e beleza, a gente fecha o nosso circuito. Aqui a gente tem duas lâmpadas ligadas em série, galera. O que acontece? Se essa primeira lâmpada aqui queimar, se ela queimar, a segunda lâmpada não vai acender mais. Por quê? Porque a corrente elétrica, ela tá vindo aqui, ó. Ela tá passando pelo fio, aí ela passa pela lâmpada 1 e depois ela vai para a lâmpada 2. Se a lâmpada 1 queimar,
quebrar, sei lá, essa corrente não vai mais passar. Então a corrente vai morrer aqui. Então a corrente elétrica não vai conseguir passar para a próxima lâmpada. Por isso que sistemas ligados em série não permitem que uma lâmpada apague e a outra continue acesa. Por exemplo, acontece muito isso em pisca-pisca de Natal. Tem os pisca-pisca de Natal que funciona assim. As lâmpadas tudo estão ligadas em série. Se você queimar uma lâmpada, o pisca-pisca inteiro apaga. Porque aquela lâmpada era responsável de fazer com que a corrente elétrica continuasse passando. Então aqui, como você vê nesse desenho, a corrente elétrica vai vir, vai passar por uma lâmpada e depois vai passar por outra. Se a primeira lâmpada estiver quebrada, queimada e estragada, a corrente elétrica não vai conseguir passar e chegar na próxima lâmpada. Para evitar isso, a gente desenvolveu as maneiras de montagem chamadas de associação em paralelo. Olha que legal esse desenho aqui agora. É o mesmo esquema lá do passado, ó, vou voltar só para vocês verem. É a mesma bateria, as mesmas lâmpadas, o mesmo esquema, só que ele tá ligado diferente. Aqui vocês veem que tá ligado uma lâmpada do lado da outra. Agora dá uma olhada nesse daqui. O fio vem de um lado, só que em vez dele ligar uma lâmpada do lado da outra, ele tá ligando uma lâmpada de cada lado. Olha só, segue só o fio vermelho. O fio vermelho vem aqui e passa pelo interruptor, que eu já ensinei para vocês como funciona. Ó, essa imagem aqui sem interruptor dá pra gente ver melhor também. Mas vamos por essa daqui que é igual a do slide passado. Passa pelo interruptor. Na hora que chega aqui, ele se divide em dois. Dá uma olhada, galera. Um lado vai para a direita e um lado vai para a esquerda. Esse daqui vai encontrar uma lâmpada e vai encontrar o resto do fio que vai para o lado negativo. O outro fio também está dividido em dois, pessoal. Dá uma olhada. Então, a corrente elétrica ela passa por aqui, ó, vai seguindo aí o meu mouse. Passa por aqui, aí quando chega nesse ponto, ela se divide em dois. Uma parte para esse lado e outra parte para esse lado. A parte que foi para esse lado alimenta esta lâmpada e continua descendo. A parte que veio para esse lado alimenta essa lâmpada e continua descendo. As duas se encontram aqui novamente e voltam unicamente para a bateria. Então, se essa lâmpada aqui queimar, por exemplo, se uma dessas lâmpadas estragarem, a outra lâmpada ainda vai continuar acesa. E aí, os pisca-pisca de Natal, por exemplo, mais modernos, já tem esse sistema em paralelo. Quando se queima uma lâmpada, a outra continua acesa, né? A gente consegue trocar uma lâmpada de cada vez sem que tudo apague. Porque, olha só, se eu queimar essa lâmpada aqui, dá uma olhada, imagina comigo a corrente elétrica. Ela tá caminhando por aqui e tal, ela passa por aqui, ela vem, ela vem, ela vem. Vamos supor que essa daqui queimou, né? Então a corrente elétrica vai continuar caminhando por esse caminho aqui, ó. Ela vai continuar alimentando a outra lâmpada. Porque aqui a gente dividiu em dois esse fio e a alimentação ficou dupla. Então essas lâmpadas já não estão mais ligadas em série, estão ligadas em paralelo. Bom, essa era a aula de hoje, galera. A aula ficou um pouco grande, peço perdão para vocês, mas é que o conteúdo realmente é extenso e a gente precisa desse conteúdo. Esse conteúdo precisa ser discutido, né? Apesar da gente não ter entrado em detalhes dos cálculos matemáticos e essas coisas, porque realmente não tem como a gente fazer isso através de uma aula gravada, né? Apesar disso, a gente conseguiu fazer uma boa aula e conseguimos tratar aí sobre esses assuntos. Muito obrigado, até semana que vem. A gente se vê. Grande abraço. Fui!